As nossas ruas, ela enche, né? O Mesquita, a gente quase que fica ilhado, né? Nas ruas. As ruas são difíceis em Mesquita. Elas prendem a gente dentro de casa, quando chove muito assim, né? Então, alguns não puderam vir, eu entendo, mas deixa eu tentar transmitir para vocês aqui a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Foram louvores maravilhosos, cara, maravilhosos, que fala muito aos nossos corações. Efésios capítulo 5, versículo 18. Amém? Amém? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros ao temor de Deus. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Obrigado, enchei de água, café também para mim? Café. Não precisa hoje não, Bel. Pode deixar sem. Pode ficar tranquilo aí. Fique em paz. A chuva tá fazendo aquele fundo de chuva. Queridos, prestem atenção nisso. O segredo dentro do Evangelho, se assim a gente pode falar, se podemos chamar isso de segredo, de andar bem, de andar em conquista de todas as coisas, de suportar uns aos outros e de se sujeitar uns aos outros, de andar em paz, de estar com seu coração no Senhor. Acredite, é isso aqui. Não vos embriagueis com vinho. Não se embriagar com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encher do Espírito aqui é se encher ao ponto de estar embriagado. Por quê? Aqui, quando o apóstolo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito, ele está fazendo uma comparação com a embriaguez. Ele está fazendo uma comparação com uma pessoa que está cheia de bebida. E essa pessoa cheia de bebida, ela, infelizmente, ela leva a contenda. Ela atrai a contenda. O cara que bebe muito, ele é um brigão, ele arruma confusão, ele fala demais. A pessoa, eu digo o cara, mas a pessoa, né? O homem, a mulher, quando bebe demais, fala demais, briga, arruma confusão. Então ele está falando assim, não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis, é isso que ele está falando, com o Espírito Santo. Enche o pote com o Espírito Santo. Seja cheio com o Espírito Santo. Ele está falando aqui, o conselho que ele está nos dando é que a gente fique chapado, doidão no Espírito Santo. É isso que ele, de fato, está tentando nos aconselhar. Para quê? Para que tudo vá bem. Para que a gente possa suportar todas as coisas que há de vir sobre as nossas vidas. Porque se nós estivermos vazios do Espírito, todas as tribulações que vierem, situações, circunstâncias difíceis, quando vir sobre a nossa vida, a gente não vai conseguir suportar.
Mas se nós estivermos embriagados no Espírito, seremos como um bebum, mas um bebum cheio de Deus. Está entendendo? Ser cheio do Espírito Santo, se embriagar com o Espírito Santo, é o que Paulo está nos aconselhando para que a gente possa andar bem. Por que eu estou falando para que a gente possa andar bem? Por causa dos versículos que vão vir logo depois. É ser cheio do Espírito Santo que vai nos levar a se sujeitar uns aos outros, a suportar uns aos outros. É ser cheio do Espírito Santo, é se embriagar dele, que vai fazer com que a gente ande bem, que vai nos levar a um nível de conquista, que vai fazer com que, independente do que está nos cercando, a gente esteja bem. Eu vou te dar alguns exemplos para a gente poder fundamentar a ideia. Eu vou te dar alguns exemplos. Atos, abre aí com a gente. Atos capítulo 2. Atos. Eu preciso te dar alguns exemplos para que a gente possa fundamentar. Vamos lá. Atos 2. Espera aí. Versículo 12. Olha só. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isto? Porque eles estavam falando em outras línguas. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Então, quando a comparação que Paulo está falando aqui tem todo sentido com embriaguez. Tem todo sentido. E tem todo sentido com a mensagem que a gente está tentando ministrar aqui agora. Por quê? Porque se você não andar embriagado com o Espírito, você não vai entender as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito parecem loucura. Parece loucura. A gente vai citar alguns exemplos aqui. Parece loucura. Porque, aparentemente, quando a pessoa está bêbada com vinho, com cerveja, com álcool, com a bebida alcoólica, ela faz coisas que não têm sentido. Bem, o Fábio contou a dele de Madureira, eu vou contar a minha. Só que a minha não é agora, a minha era quando eu não era crente. Eu vou pagar o meu mico aqui. Eu lembro de uma vez que eu bebi demais, era jovem, e eu nunca mais bebi na minha vida, gente, graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas eu era jovem, e saindo com os amigos eu bebi um pouco demais, e eu lembro que eu fazia coisas que não tinham sentido. Então, tentando voltar para casa, eu vinha com um copo na cabeça aqui, ó, e vinha andando na rua tentando equilibrar o copo na cabeça. Tem sentido isso? É óbvio que não tem. Mas eu ia na rua e a gente rindo pra caramba, o pessoal rindo de mim, eu com um copo aqui de cerveja na cabeça, tentando chegar em casa. Não vai cair todo lambuzado de cerveja e tal, enfim. Embriaguez. Embriaguez nos leva a pagar mico. Embriaguez nos leva até mesmo viver alguns tipos de vergonha.
Mas qual é o lance da embriaguez? Aí você deve estar pensando aí, né? Ah, então, mas não tem sentido, pastor, o lance da embriaguez. Como é que vai falar sobre isso no espírito? Então, Paulo estava errado. Preste atenção nisso. Qual é o lance da embriaguez? É porque, por mais que faça a gente passar vergonha, a gente não está nem aí. A gente não está nem aí. Porque a gente está chapado. Está bêbado. Alguns nem lembram o que fez. Está chapado no espírito. É exatamente isso. Ele vai te tirar toda a vergonha. Tomara que ninguém saia daqui e vai tomar uma, hein? Não entenda errado, gente. Não entenda errado. Ele te tira toda a vergonha. Quando você está chapado no espírito, você está cheio de Deus. O que Ele lhe orientar, te aconselhar a fazer, você vai fazer. Não importa o que seja, você vai fazer. Então, chapado no espírito, você tem coragem. Te tira toda a vergonha. E eu vou tentar te provar isso dentro da Bíblia. Quando você está cheio do Espírito, você faz coisas que as pessoas duvidam. Vamos lá para a vida de Elias. Não vai dar para a gente ficar abrindo aqui, mas eu separei os versículos. Vamos lá para a vida de Elias. Elias cheio do Espírito Santo, meu irmão. Chapado. Ele convoca os profetas de Baal. Olha só que cara louco. Aonde? Você já viu mais alguém fazer isso? Ele convoca os profetas de Baal e diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ninguém em sã consciência faz um negócio desse, gente. Tem que estar cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, ele convoca os profetas. Os profetas se apresentam. Os profetas começam a clamar. A Bíblia diz que eles começam a retalhar o seu corpo. Eles começam a cortar o seu corpo. E Elias está lá do lado de fora olhando e fala assim, ó, clama mais alto, porque talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Meu irmão, o cara vazio não faz isso não, gente. O cara sã não faz isso não. Clama mais alto, porque o Deus de vocês deve estar dormindo. Vai que ele está dormindo, aí ele não está escutando. A Bíblia deixa bem claro que Elias estava zombando deles. Estava zombando. É um cara cheio de Deus. É um cara que, por mais que a gente venha falar aqui que ele sabe quem ele é em Deus, que ele sabia que ele era em Deus, ele precisava estar cheio do Espírito Santo. O próprio Josué, quando chega, Deus dá uma ordem, né? Deus manda, ele tira do Espírito que está sobre Moisés para poder dar aos anciãos. Só que tem um ancião que está junto com Moisés na tenda. É mais ou menos isso a história. E os anciãos, quando recebem do Espírito de Deus, eles começam a profetizar. Josué vai reclamar disso para Moisés. Olha, tinha um ancião lá profetizando. Eu estou vendo Josué falando, tipo, o que Josué está vendo? Ele está vendo um ancião falando igual Moisés. E ele está reclamando disso. E Moisés fala, quem dera Moisés, quem dera Josué, que todos tivessem o Espírito de Deus. Quem dera. E hoje, nós temos. Mas o que é necessário? Se encher dele. Por que é necessário? Porque poderiam falar assim, porque muitos vão falar isso.
E muitos outros, não, mas olha só, você já tem o Espírito Santo. Então por que Paulo está falando para a gente se encher dele? Porque Paulo está tentando mostrar que, ainda que tenhamos o Espírito, por que a gente está vazio? E aí Paulo orienta, olha, ao invés de se embriagar com vinho, se embriaga com o Espírito de Deus. Como isso? E aí ele continua. Aí a gente volta lá em Efésios. Não precisa abrir não, que a gente vai abrir outra agora. A gente volta lá em Efésios. Aí. Oh, meu Deus. Efésios 5:18. Tá lá, ó. Mais um pouquinho à frente, no 20. Como isso? Como? Você tem o Espírito Santo, mas como você vai ser cheio dele? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E nisso você vai se enchendo. E nisso você vai ficando cheio. Ao ponto de estar embriagado no Espírito. E se isso acontece, se você se embriaga com o Espírito, e se você fica cheio do Espírito, então você começa a perder a vergonha. Você começa a fazer algumas loucuras para Deus. Vou te dar um outro exemplo, para eu só ir para a segunda parte aqui. Atos. Abra com a gente, Atos capítulo 26. Atos 26. Atos 26. Olha o homem cheio do Espírito Santo que acontece. E dizendo eles estas coisas em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de são juízo. Eu vou dizer o que a Bíblia vai falar a respeito disso. Lá em Coríntios, lá no capítulo 1. Paulo realmente estava muito louco, cara. Para o mundo. Para Festo. Porque ele estava cheio de Deus. Porque ele estava cheio do Espírito. Nos leva a lugares a falar e anunciar com muita ousadia sobre o Evangelho. E as pessoas vão nos ver e vão ver, cara, tu tá louco, cara. Mas é porque a palavra de salvação, a palavra da cruz, ela é loucura para o mundo, cara. Ela é loucura, não tem sentido. Só um homem cheio de Deus para poder entender de verdade o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez pela nossa vida. Esses dias eu estava vendo um documentário de alguns textos históricos que comprovavam que Jesus existiu. Só que alguns textos históricos não só comprovavam que ele existiu, não. Comprovou que ele ressuscitou, que ele morreu e que ele ressuscitou. Falei, não é na Bíblia, não está isso na Bíblia, tá entendendo? São textos históricos.
E não são sequer livros apócrifos, tipo, um discípulo dele escreveu e não foi reconhecido dentro do canon bíblico. Não, são livros históricos. Um deles é um muito conhecido, é do Flávio Josefo, que é um historiador. Ele não era cristão. E a história que ele conta, ele fala a respeito de Jesus. Sendo que não há a necessidade sequer da gente como cristão, você já parou para pensar nisso? Buscar em outras fontes para poder entender que Jesus morreu e ressuscitou. Você simplesmente acredita e pronto. Tu nunca parou para pensar nisso, né? Esse é o Espírito Santo te convencendo. É o Espírito de Deus que faz isso conosco. É o Espírito Santo nos convencendo da palavra da cruz, da palavra da salvação, da palavra da fé. Quanto mais nos enchemos dele, mais louco ficamos. E isso é bom. Quanto mais nos enchemos dele, mais embriagados ficamos. E isso é bom. É bom por quê? Para que possamos viver avivamentos. Para que possamos andar avivados. Para que possamos andar em loucura para esse mundo. As pessoas não nos entendem. E a gente pode contar algumas situações que a gente já vivenciou em relação ao Evangelho, que as pessoas não nos entendem. Mas que nós fazemos loucura por causa do Evangelho. Outro, só citar, Paulo e Silas preso. Aquilo foi muito doido, gente. Se a gente conta isso agora, as pessoas não acreditam. Cara, as correntes elas se partiram. E todos poderiam estar soltos. O carcereiro solta para dentro da cela. Já é loucura como que Paulo chegou ali. Porque Paulo vê uma pessoa clamando, ele muda a rota dele. Pode ler o texto anterior. Ele muda a rota dele, porque ele vê uma pessoa clamando. E ele vai até esse local. É preso, é chicoteado. E eles estão lá dentro cantando. O que eles estão fazendo? Se enchendo do Espírito. Eles estão lá dentro adorando, se enchendo do Espírito. É muito terrível e tremendo você no teu carro, você na tua casa, você escutando um som, você adorando o Senhor, você exaltando o Pai, você se enchendo dele, e Deus falando contigo no além-culto, depois desse lugar aqui. O Senhor trazendo revelações para você, te dando visões, mostrando a rota, mostrando o caminho. É muito bom, cara. Tudo isso é muito bom. Se encher do Espírito começa a nos levar para um outro nível. É um nível de loucura? Sim, mas é muito bom. Moisés, por exemplo, a gente poderia citar um monte aqui. Moisés chega de frente para o faraó e fala assim, ó, Deus mandou vir aqui, não, eu sou mandou vir aqui para poder libertar o povo. Como assim, gente? Tu é louco, Moisés? Tu é doido? Não, é um homem cheio de Deus. É um homem cheio do Espírito. É um homem cheio do Espírito. E é por isso que algumas coisas, elas simplesmente se resolvem na nossa vida, porque é um homem cheio do Espírito Santo orando.
É uma mulher cheia do Espírito Santo, orando, clamando, pedindo ao Senhor, falando com Deus, liberando palavras proféticas, liberando palavra nesse mundo de mudança, de transformação, liberando palavras no trabalho, no serviço, no caminho, no levantar, no sentar, e você liberando palavra. É um homem cheio de Deus, é uma mulher cheia de Deus. Não é qualquer pessoa falando. Não tem como a gente resistir quando a gente está cheio do Espírito Santo. Não dá para a gente poder resistir a Ele mais. A gente simplesmente sai completamente desse controle. Porque estão bêbados, estão embriagados, estão loucos. É assim que eles vão falar. Mas na verdade você só está cheio do Espírito de Deus. É só isso. É necessário andar assim para poder lidar com as coisas da vida. É necessário andar cheio de Deus para poder resolver as coisas da vida. Por que a gente perde o controle, a gente sai da graça, a gente discute, a gente briga, a gente bate, porque nos falta o Espírito Santo. Estamos vazios. Então a gente briga, então a gente discute, então a gente xinga, então a gente fala. Não é bem assim não, é como então? Nos tornamos qualquer um, igual a qualquer um no mundo, como quando nós estamos vazios de Deus. É simples assim. Nos tornamos qualquer pessoa quando nós estamos vazios do Espírito. Mas quando está cheio, não, filho. Quando está cheio, o Espírito Santo nos dá ousadia para poder lidar com aquela situação, nos dá inteligência, sabedoria para poder lidar com algumas coisas. Para você poder falar algo que é certo, no momento correto, aguardar no Senhor. Andar cheio do Espírito, acontece isso. Você tem direção de Deus. Já aí sim você pode dizer, como disse o apóstolo Paulo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas vira e mexe, você pode ver, você está vazio. Está discutindo com todo mundo, está brigando com todo mundo. Vazio. Um dia desse vazio, eu já contei isso aqui para alguns, mas vale a pena. Um dia desses eu vazio. Quase. Eu vi o Fábio vazio também no campo de futebol. Toda hora falo do Fábio, né? Coitado. Eu fui pegar tava eu e... Faz tempo isso. Não que... Enfim, mas essa situação faz tempo. Tava eu e a Kátia, fomos pegar o ônibus. E a gente estava indo pro discipulado ainda na cerâmica, faz tempo. E o camarada, a gente fez sinal na Dutra, né? E aí o ônibus parou. Aí, como a gente não sabia se o ônibus passava lá aonde a gente queria soltar, a gente estava na Dutra, aí eu fui e perguntei pro motorista, né? Ai. Eu perguntei pro motorista se
Eu perguntei se o ônibus passava no local, alguma coisa assim. O ônibus ele... Foi isso? Quem lembra da história? Não, não, eu falei para ele da passagem. Eu falei para ele da passagem. Eu falei para ele se passava. Ah, não foi. Eu falei, quanto que é o ônibus? Quanto tá o ônibus? Quanto tá o ônibus? Aí ele ficou quieto. Foi isso mesmo. Eu perguntei para ele, quanto que tá o ônibus? Aí ele ficou quieto. Aí ele ficou quieto e tal, aí eu subi com a Kátia. Aí ele falou assim, quanto que tá a passagem? Vazio, né? Sem Deus nenhum, foi isso mesmo. Aí eu esvaziei também na hora. Eu esvaziei na hora também. Eu não quis deixar ele pecar sozinho, acho. Eu fiquei, não ia fazer isso com ele. Aí, eu injuriado por dentro, era só o cara falar o preço. O cara deveria estar muito revoltado, né? Trabalhando o dia todo para dar uma resposta dessa. Aí, a passagem era 5 e pouco. Só que a Kátia tinha um cartão. Era 5 e pouco a passagem. Aí eu fui e dei R$10 a ele. Eu dei R$10 a ele. Aí ele olhou pra mim assim, é 2? Aí eu fiquei quieto olhando pra ele. Sério, gente. Aí ele olhou de novo, né? Porque o ônibus tá parado. Já tá mó tempão a gente nesse impasse aí. Aí ele olhou de novo assim, ô irmão, é 2? Eu falei, dá pra 2? Falei pra ele. Ué. Vazio, cara, vazio. É só passar, é só pagar a passagem e ir embora. Entendeu? Ou é 2 não, irmão, é uma só. Tira aí, fica em paz. Abençoa, entendeu? Ó, Deus te abençoe, vai em paz. Não, aquele dia eu tava cheio. Pô, o Márcio só lembra de derrota. Naquele dia eu tava cheio, assim. Ei, Márcio, cheio de fome. Enfim, a gente consegue evitar algumas coisas, mas, pô, tu tem que estar cheio, cara. Cheio de Deus, não adianta. Mesmo que seja difícil, a situação complicada, é possível você lidar. Quando você está cheio de Deus, você olha de maneira diferente. De não dar uma resposta, de não ofender a pessoa, de não brigar, de não querer ir pro tapa. É vazio que a gente faz isso, gente. É vazio. E é possível se encher todos os dias. É só você ir lá para Efésios 5:18 em diante. É possível você se encher todo dia. Mas quando a nossa mente está cheia de um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, é vazio. Está vazio. E é por isso que as pessoas perturbam a nossa alma. Perturba a alma porque está vazio. Porque se tivesse cheio, não iria perturbar. Eu subiria no ônibus, abençoaria ele e ia embora, acabou. Está cheio, meu irmão. Ainda vai abençoado. Mas quando nós estamos vazios, não. Quando a gente está vazio, a gente quer amaldiçoa, fala ao contrário, vai resmungando. Porque está vazio. Vazio é mais complicado. Entendeu? Tem dia que eu saio para trabalhar e tanto dando aula ou dirigindo. É muita paz, mas tem dia também que é muita ira. Só que se você estiver cheio, você não revida. Você não revida. Você consegue sanar, você consegue resolver naquele momento e ainda abençoar a pessoa. Na verdade, isso é o que o mundo espera de você e que o mundo espiritual também espera de você. Que você esteja cheio para sanar, para resolver.
Amém, queridos? Amém. Vamos nos embriagar do Espírito? Vamos estar cheio, ficar cheio do Espírito de Deus? Então vamos ficar de pé. Vamos colocar um louvor, vamos adorar mais um pouquinho, vamos colocar pelo menos um louvor, tocar, não sei. Mas coloca um louvor aí, se der para colocar no também, tanto faz. Pode tocar também. Amém? Vamos adorar mais uma vez aí.